Olá, tudo bem com você? Eu sou a professora Tatiana Sacati e nessa aula a gente vai ver módulo de vetores. Se eu tenho um vetor qualquer, né, o comprimento desse vetor, ou seja, a medida desse vetor, né, ele é o seu comprimento em módulo, ou seja, uma grandeza escalar, porque é um valor numérico, em módulo, porque é uma medida, e medidas são sempre positivas, né? Então, essa medida aí, que é em módulo, também chamado de comprimento do vetor, ou intensidade do vetor, quando vocês forem ver física, é módulo, ou também chamado de norma de um vetor. A simbologia, né, se esse aqui for o vetor V, por exemplo, então ele pode ser assim, ó, módulo de V, tá? Eu também já vi com duas barrinhas assim, tá? Então, símbolo do módulo da norma, ou da intensidade ou do comprimento de um vetor. Então, como é medida de um vetor, nesse caso aqui, desse vetor aqui que está em vermelho, ó, que começa aqui e termina aqui, tá? Podemos, como ele é paralelo ao eixo X, eu sei que ele tem, né, 3 unidades, né? 1, 2, 3 unidades. Então, o módulo desse vetor, vou chamar de vetor U. Tá? O módulo de U vai ser igual a 3, né? Que a medida dele é de 3 unidades. Se eu pegar esse vetor aqui em verde, né? Vou chamar de vetor A, de abobrinha, tá? Esse vetor A, eu tô vendo aqui que ele pega 2 unidades, né? Então, o módulo desse vetor A é igual a 2, tá? 2 centímetros ou 2 unidades do plano cartesiano aqui. Mas se ele tiver na diagonal como esse aqui, meu Deus, como é que eu vou fazer? Sem pânico. Então, vamos pegar um exemplo para a gente calcular, né, a medida desse vetor, né, essa norma. Então, eu tenho o vetor V aqui de componentes 4 e 3, está aqui bonitinho no plano cartesiano. Então, aqui, esse aqui é o vetor V. Vou colocar aqui essa medida aqui, então, é módulo de V, né, porque dá o comprimento do vetor, tá? A distância aqui, ó, se a gente perceber, ó, essa distância aqui vale 3 unidades, né, que é o valor do y de v, e essa distância aqui mede 4 unidades, que é o valor do x do v, né, por causa das componentes aqui. E aí, se a gente considerar, né, vou até pintar ele aqui, ó, isso aqui forma um triângulo retângulo, né? E para todo triângulo retângulo, vale o quê? O teorema mais famoso da matemática, que é o teorema de Pitágoras, não é? Então, esse lado aqui é a hipotenusa, que no caso é o módulo de V. Hipotenusa ao quadrado é igual a soma dos quadrados dos catetos, é o que fala o teorema de Pitágoras, né? E aí eu vou ter, é o teorema do tio Pete. 3 ao quadrado, 9, mais 4 ao quadrado, 16. Então, o módulo de V ao quadrado é igual a 25. Ah, mas eu não quero o módulo de V ao quadrado, quero o valor do módulo de V. Então, raiz quadrada dos dois lados. Que aí ele vai sair da raiz. Então, módulo de V igual a raiz quadrada de 5, de 25, que é 5. Tá? Então, módulo de V igual a 5, ou seja, o comprimento, a intensidade, a norma deste vetor V é igual a 5. Então, agora a gente vai utilizar essa mesma ideia para a gente chegar numa fórmula genérica para eu só substituir e achar o módulo, né, de qualquer vetor. Então, peguei um vetor genérico, componentes x e y, que vai representar qualquer vetor. Então, eu tenho que aqui é o valor do x, né, e aqui é o valor do y, né, deste vetor, que tem os componentes genéricos. Mas aí eu tenho que essa medida aqui, ó, mede x, né, e essa medida aqui vai medir y, né, do meu vetor. Lembrando que aqui é o nosso triângulo retângulo, né, retângulo aqui. E aí, esse lado oposto aqui, que é a hipotenusa, que é o módulo de V, né? Porque a medida, então, é o comprimento, módulo de V. E aí, é um teorema de Pitágoras,
né, vale, é um triângulo retângulo, que vale o teorema do Tio-Pitch. Então, o módulo de V ao quadrado, que é a hipotenusa, é igual à soma dos quadrados dos catetos. Agora, x ao quadrado mais y ao quadrado. E eu quero só o valor do módulo. Raiz quadrada dos dois lados, sai módulo de V, sai da raiz, igual a raiz quadrada de x ao quadrado mais o y ao quadrado. Pronto, né? Cheguei na fórmula, né, do módulo de qualquer vetor do R2, considerando que x e y são as suas componentes, tá? E aí que eu falo sempre, tudo que eu faço para o R2 se estende para o R3, se estende para o R4, né? Se for no R4, no R3, então eu vou ter x ao quadrado mais y ao quadrado, o R3 tem mais uma componente, então mais z ao quadrado, então dessa forma eu também acho a norma desse vetor, tá? Se ele for do R3. Já que a gente tem a fórmula, então agora vamos achar, né, a medida desses vetores aqui. Então, o comprimento do vetor u, então é o módulo de u, que vai ser raiz quadrada do x dele ao quadrado, que é menos 3 ao quadrado, mais o y dele ao quadrado, que é igual a 5 ao quadrado, ou seja, raiz quadrada de menos 3 ao quadrado, 9, mais 5 ao quadrado, 25, ou seja, raiz quadrada de 25 mais 9, que é a raiz de 34. Né? O vetor V também, então, o comprimento desse vetor, módulo do vetor V, raiz quadrada, né, de 6 ao quadrado, que é o x dele ao quadrado, mais o y dele ao quadrado, que é o menos 4 ao quadrado. Então, raiz quadrada de 36 mais menos 4 ao quadrado é mais 16, ou seja, eu tenho raiz quadrada de 40,52. Se for um vetor do R3, né, lembra que aumenta uma componente. Então, o módulo do vetor A, raiz quadrada, o x 2 ao quadrado, mais o y menos 4 ao quadrado, mais o z, que é 7, mais 7 ao quadrado. Aí eu vou ter raiz quadrada de 4, menos 4 ao quadrado, mais 16, mais 7 ao quadrado, 49. Eu vou ter raiz de 4, 20 mais 49, raiz quadrada de 69. Se o vetor estiver no R4, vai aumentando mais uma componente. Então, o módulo desse vetor K vai ser raiz quadrada de o x, que é menos 1 ao quadrado, mais o y, que é 2 ao quadrado, mais o próxima componente, que é menos 3 ao quadrado, mais a próxima, que é 4 ao quadrado, e agora é só achar o valor, né? Então, eu tenho menos 1 ao quadrado, 1, mais 2 ao quadrado, 4, mais menos 3 ao quadrado, 9, mais 4 ao quadrado, 16, ou seja, raiz quadrada de 16 mais 4, 20, mais 10, raiz quadrada de 30, é o valor, o módulo do vetor K, a intensidade, o comprimento, a norma deste vetor. E para finalizar, eu tenho esse vetor aí, que tem origem aqui nesse ponto 3 e 1, e extremidade nesse ponto aí 6 e 3. Então, eu vou falar que ele começa no ponto A e termina no ponto B. Então, ele vai ser o vetor AB, setinha, indicando, né? Começa em A, termina em B. Lembra que eu preciso achar o vetor origem. Então, é B menos o A. Né? Lembra, extremidade menos a origem. Então, ponto B, coordenadas 6 e 3, ponto A, coordenadas 3 e 1, ou seja, o vetor origem vai ficar no vetor 6 menos 3, 3, 3 menos 1, 2, ou seja, no ponto menos 3 e 2. Então, são as componentes desse vetor ali, ó, que ele fica ali como se ele estivesse na origem. E aí, se eu quiser calcular o módulo, né, desse vetor, então, o módulo do vetor AB, né, vai ser raiz quadrada, eu uso os componentes, né, 3 ao quadrado mais 2 ao quadrado, ou seja, raiz quadrada de 9 mais 4, que é igual a raiz quadrada de 13, ok? Então, pessoal, módulo de vetores é isso. Espero que tenham gostado, um beijo e até a próxima aula.